Minha Nossa Senhora! Acabou de acontecer agora mesmo. Confirmou agora 5 notícias do Corinthians que vai te deixar de queixo caído. É bomba atrás de bomba, é revelação que deixa qualquer fiel indignado e ao mesmo tempo ansioso para o que vem por aí. A verdade sobre a venda de Murilo finalmente veio à tona, e quem não segurou a bronca foi ninguém menos que Craque Neto, que soltou o verbo e escancarou o que muita gente desconfiava. O Timão ficou com migalhas em uma negociação que poderia ter rendido milhões. E não para por aí, porque além da polêmica nos bastidores, temos também toda a preparação para o duelo decisivo contra o Atlético PR na Copa do Brasil, com direito à operação maluca da diretoria para trazer jogadores da seleção de volta a tempo, além de uma análise sincera do nosso meia Rodrigo Garro sobre a diferença de postura do time entre o Brasileirão e os mata-matas. Então, já vou te falar direto. Se você é torcedor fiel de verdade, se você ama o Corinthians, já se inscreve no canal, deixa seu like e fica comigo até o final, porque no fim desse vídeo eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E vamos começar pelo que mais mexeu com a Fiel nos últimos dias, as declarações de Craque Neto. O ex-jogador, ídolo e sempre polêmico apresentador não conseguiu esconder a revolta quando descobriu os detalhes da venda de Murilo para o Nottingham Forest. Lembra quando o então presidente Duílio Monteiro Alves disse que o Corinthians tinha ficado com 10% dos direitos do jogador? Pois bem, a verdade é bem diferente do que foi vendido para a torcida. Esse percentual não é sobre os direitos econômicos totais do zagueiro, mas apenas sobre uma possível venda futura. Ou seja, na prática, o Timão levou bem menos do que parecia, e a chance de lucrar lá na frente também foi drasticamente reduzida. Neto ficou possesso e no programa, os donos da bola disparou. Quando eu falei sobre o Murilo, me passaram que o Corinthians tinha 12%. Não tem nada. Isso é vergonhoso. A pessoa que me falou também foi enganada. O menino pode ser vendido por 70, 80 milhões de libras. E não parou por aí. O Craque Neto ainda fez questão de detonar a antiga gestão, cobrando diretamente do Ilho e todos os envolvidos na negociação. Venderam barato, um absurdo. E aí sobram só 10% da mais-valia. Tipo, o clube vende por 10, mas pagou 5 para um, 3 para outro, e o Corinthians fica com migalhas. É por isso que não tem dinheiro para contratar, é por isso que tá no transfer ban. Isso é inadmissível. Quem assinou esse contrato? Quem autorizou isso com o Corinthians? Torcedor, fala a verdade, não dá uma revolta escutar isso? A gente vê um garoto criado no clube, formado aqui, despontando na Europa e podendo valer uma fortuna, mas por erros de gestão o Corinthians acaba com quase nada. E enquanto a diretoria se enrola com contratos, o time sofre dentro de campo e quem paga a conta é sempre o torcedor. Mas se a situação fora de campo dá dor de cabeça, dentro dele o Corinthians precisa se blindar e manter o foco total no duelo decisivo desta quarta-feira contra o Atlético PR pela Copa do Brasil, depois da vitória por 1-0 no jogo de ida, lá na Arena da Baixada. O Timão tem a vantagem de jogar por um empate diante da Fiel na Neoquímica Arena para avançar às semifinais. Só que tem um detalhe, a data FIFA caiu justamente nessa semana, e a diretoria precisou armar uma verdadeira operação de guerra para contar com seus principais jogadores. Imagina a cena, mapas de voo espalhados pela mesa, telefonemas para seleções, fretamento de avião. Tudo isso para garantir que nomes importantes não fiquem de fora da partida. A seleção brasileira, por exemplo, joga contra a Bolívia na terça-feira, e logo no dia seguinte o Corinthians entra em campo. A diretoria não quis correr risco e já montou o esquema para trazer Hugo Souza direto da Bolívia a tempo do jogo, ainda que ele seja apenas opção no banco da seleção. Só que a situação complica ainda mais com os estrangeiros. Félix Torres tem compromisso pesado com o Equador contra a Argentina. Romero defende o Paraguai contra o Peru. E Martínez, que retorna de suspensão, entra em campo pela Venezuela contra a Colômbia. Todos jogam na terça, e o desgaste físico e a logística apertada deixam uma dúvida enorme sobre a condição deles para a decisão em Itaquera. Nem tudo é problema, claro. Memphis Depay atua no domingo, então terá tempo de sobra para se reapresentar, enquanto Ranieri segue fora por lesão. É nesse cenário de incerteza que entra o peso da camisa e o fator casa. O Corinthians sabe que precisa usar a energia da Fiel para transformar a Neoquímica Arena em um verdadeiro caldeirão e empurrar o time rumo à semifinal. E convenhamos, mesmo com todos os problemas, o Timão mostrou que se transforma quando joga mata-mata. E sabe quem explicou isso de forma bem clara? Rodrigo Garro. O camisa 8 deu uma entrevista sincera, dizendo exatamente por que o Corinthians rende mais na Copa do Brasil do que no Brasileirão.
Segundo ele, a diferença é a concentração. No Brasileirão a gente sofre, mas no mata-mata é outra coisa. São 2 jogos onde você joga concentrado, joga vida. E no Brasileirão, como tem muita sequência de jogos a cada 3 dias, você acaba perdendo a concentração. E pelas repetições de jogos, você acaba baixando um pouco. Garro ainda completou: aqui no Corinthians, cada vez que você está dentro do jogo, sente a necessidade de correr, de brigar. Se não estou com a bola, alguma coisa tenho que fazer, alguma movimentação, mostrar que estou no jogo. E olha, torcedor, não dá para negar que faz sentido. O Corinthians cresce nos momentos decisivos. Prova disso foi a vitória fora de casa no jogo de ida, jogando com inteligência e raça. Agora é a hora de repetir a dose e transformar essa vantagem em classificação. Então, para resumir, de um lado temos a indignação com a herança maldita de negócios mal feitos pela antiga diretoria, que deixou o clube com prejuízos em negociações que poderiam ter rendido muito mais. De outro, o desafio imediato dentro de campo, com a chance real de chegar a mais uma semifinal de Copa do Brasil, desde que a logística funcione, os jogadores cheguem a tempo e a concentração se mantenha como nos últimos jogos. E é por isso que eu quero saber de você, torcedor. O que você pensa dessa história toda? Você acha que o Corinthians foi enganado na venda de Murilo e ficou com migalhas por incompetência da gestão passada? E mais, você confia que o time vai segurar a pressão contra o Atlético e garantir essa classificação mesmo com tantos desfalques e incertezas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Vamos debater juntos, porque o Corinthians é feito da força da sua torcida. E como se não bastasse toda essa turbulência que já falamos, ainda tem mais histórias pesadas envolvendo o Corinthians nos últimos dias. Uma delas mexe com o coração da fiel, porque vem de dentro de campo, do nosso camisa 8, Rodrigo Garro. O meia, que tem sido um dos pilares do time, abriu o coração e fez um desabafo forte sobre a lesão no joelho que o atrapalhou praticamente durante toda a temporada. Garro não escondeu a dificuldade que enfrentou para manter a forma física, confessando que em determinado momento chegou ao limite. Não sou jogador de pedir para não jogar por causa do cansaço, mas cheguei no meu limite, disse em entrevista. O argentino revelou que passou meses convivendo com dores por conta de uma tendinopatia patelar no joelho direito, lesão que o tirou de momentos importantes e atrapalhou a sequência no começo do ano. Foram mais de 2 meses de reabilitação até conseguir voltar, e ele fez questão de agradecer ao departamento médico do clube pelo apoio durante o processo. Segundo o próprio Garro, desde maio já não sente dores, mas a frustração de ter perdido jogos decisivos ainda pesa. Esse desabafo mostra o quanto o jogador está comprometido, porque mesmo machucado, sempre buscou estar à disposição. Torcedor, dá para ver que não é mimimi, é o corpo pedindo socorro, e o cara colocando a saúde em risco para defender o manto do timão. Mas os problemas não param no departamento médico. Fora de campo, os bastidores também fervem, e dessa vez a preocupação é com mais uma possível bomba vinda da FIFA. O Corinthians já está sob transfer ban por causa da dívida com o Santos Laguna na compra de Félix Torres, e agora corre o risco de sofrer um novo bloqueio internacional. Desta vez por causa da novela com Matias Rojas. A pendência já beira os 40 milhões de reais e é fruto de um contrato firmado ainda em 2023, na gestão do Ilho. O acordo previa pagamento de luvas e direitos de imagem, mas o clube não cumpriu. Resultado? O paraguaio acionou a FIFA, rescindiu unilateralmente e em 2024, a entidade condenou o Corinthians a pagar não só o que devia, mas também todo o contrato até 2027. Rojas, que pouco rendeu em campo, hoje já passou por Inter Miami, River Plate e agora está na MLS. Enquanto o Corinthians segue preso a um problema milionário que pode render um segundo transfer ban. Para tentar evitar isso, a diretoria atual estuda usar parte do dinheiro que entraria para pagar o Santos Laguna, incluindo o adiantamento de 50 milhões de reais da Nike e a venda de jovens como Cauê Furquim, para propor um acordo ao staff do jogador. Ou seja, o timão mal consegue respirar de um problema e já surge outro. Se essa condenação for confirmada pelo CAS, que adiou a decisão final, o Corinthians terá que desembolsar toda a bolada, o que complicaria ainda mais os planos de reforçar o elenco em 2025. E como se não bastasse esse sufoco financeiro, mais uma crise estourou, dessa vez na base. O ex-técnico do Sub-20 Orlando Ribeiro, demitido em julho, decidiu abrir a boca e não poupou críticas à gestão da formação de atletas. Em entrevista, ele classificou sua saída como injusta e precipitada, e revelou bastidores que preocupam. Desequilíbrio entre as equipes do Sub-20 e do Sub.
20b. Perda constante de jogadores para o time profissional sem reposição adequada e dificuldades de integração entre os grupos. Segundo ele, tudo isso impacta não só a base, mas também o profissional, que depende dos garotos para completar treinos e até jogos. No Brasileirão Sub-20 deste ano, o Corinthians terminou apenas em 15º lugar, somando 20 pontos em 19 jogos. Não foi um desastre total, porque o time escapou de algo pior, mas ficou muito aquém do esperado para um clube que sempre se orgulhou de revelar talentos. Ribeiro disse que tentou alertar a gestão, mas acabou demitido sob a justificativa de que a categoria precisava ser oxigenada. Apesar das críticas, ele agradeceu a oportunidade, mas deixou claro que a estrutura da base precisa ser repensada para não comprometer ainda mais o futuro do clube. Torcedor, a gente vê que não é apenas dentro de campo que o Corinthians tem desafios. É lesão atrapalhando nossos principais jogadores, é dívida antiga batendo na porta e ameaçando o futuro do clube. É crise na base que compromete a formação de novos talentos. Tudo isso ao mesmo tempo em que o time luta dentro das 4 linhas por títulos e por respeito. É muito peso para um clube só, e a verdade é que quem carrega esse fardo junto é a própria Fiel, que nunca abandona. Agora eu quero saber de você. Qual dessas situações mais te preocupa? A lesão e o desabafo sincero do Garro, a bomba financeira que pode virar novo transfer ban com o Rojas, ou a crise revelada pelo Orlando Ribeiro na base do Corinthians? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, porque esse debate é de todos nós. O Corinthians é muito maior que qualquer problema, mas é ouvindo a voz da Fiel que a gente encontra força para superar cada obstáculo.